Imagina só o desafio. Você precisa fazer com que uma nação inteira não só conheça suas leis, mas que sinta essas leis na pele, sabe? Pois é, um texto antigo nos mostra uma cerimônia incrível, feita em pedra e que ecoava entre montanhas, pensada para fazer exatamente isso. Transformar um monte de regras num pacto de verdade, um pacto nacional. Essa pergunta é super atual, né? Como é que um líder faz para que as leis saiam do papel e virem um acordo vivo que todo mundo aceita? Hoje em dia a gente tem constituições, cerimônias de posse, mas o livro de Deuteronômio nos dá uma solução, olha, muito mais antiga e bem mais dramática. Bom, a solução começa com uma ordem de Moisés que é, ao mesmo tempo, bem física e muito simbólica. A instrução era clara. A lei não podia ficar escondida num arquivo qualquer. A ideia era transformá-la num monumento público, permanente, um marco para todo mundo ver. O plano tinha basicamente 4 passos. Primeiro, assim que chegassem na nova terra, eles tinham que erguer umas pedras enormes. Segundo, essas pedras seriam rebocadas, virando tipo uma tela em branco, para que todas as palavras desta lei fossem escritas ali. Do lado desse monumento, um altar feito de pedras brutas. E para fechar com chave de ouro, uma celebração com ofertas de paz. Era uma mistura de ato cívico, religioso e uma grande festa. E é aqui que a gente entende o simbolismo poderoso da coisa. Escrever a lei em pedras rebocadas não era só para fazer durar, não. A grande sacada era ser visível para todo mundo. A lei se tornava, literalmente, parte da paisagem. Um lembrete diário, físico, que ninguém podia ignorar. E para selar esse momento, vem uma declaração muito forte. Hoje te tornaste povo do Senhor, teu Deus. Isso aqui revela o verdadeiro propósito de tudo. O lance não era só obedecer à lei. Era sobre forjar uma identidade. Essa cerimônia toda era como se fosse a certidão de nascimento da nação, unida por esse pacto. Mas calma lá, que o monumento de pedra era só o primeiro ato. Dali, a cerimônia se expande para um palco natural, gigantesco, um vale. Com 2 montanhas de cada lado, o cenário estava pronto para um drama de proporções épicas. E então a nação inteira é dividida em 2 grandes coros. Metade das tribos sobe no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. A outra metade vai para o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Era, na prática, uma encenação em escala real das 2 escolhas que eles tinham pela frente: obedecer ou desobedecer. Isso mostra a genialidade teatral do evento. O povo não era um público passivo, de jeito nenhum. Ao se posicionarem naquelas montanhas, eles se tornaram participantes ativos. Eles estavam literalmente encarnando as consequências do pacto que estavam firmando. E então, no silêncio que se formou entre as 2 montanhas, a cerimônia chega ao seu clímax. Lá do Monte Ebal, da maldição, os levitas começam a proclamar em voz alta uma série de 12 advertências, para que o som ecoasse por todo o vale. E olha, não eram proibições aleatórias. Juntas, elas formavam a espinha dorsal de um código moral e social. Protegiam a fé, a família, a comunidade, condenavam os atos secretos que corroem a sociedade por dentro, tipo injustiça e suborno. E, para garantir que nada ficasse de fora, a última maldição era tipo uma cláusula geral. Amaldiçoado seria quem não confirmasse e cumprisse todas as palavras da lei. Mas, sabe, a parte mais crucial dessa performance toda não é o que os levitas falam, é como o povo responde. É muito importante entender o que amém significa aqui. Não é um final de oração passivo, sabe? É uma afirmação legal que te compromete. Cada pessoa, ao dizer amém, estava basicamente assinando um contrato, declarando, sim, isso é verdade e eu concordo em ser responsabilizado por isso. E eles não fazem isso só uma vez. Eles fazem 12 vezes. Depois de cada maldição, a nação inteira responde em uníssono. Amém. Tenta imaginar o som disso. Essa repetição transforma a proclamação num juramento coletivo, gravando o peso de cada regra não só na pedra, mas na consciência de todo mundo. Isso nos leva à grande conclusão. Aquela cerimônia toda não era uma aula para ensinar a lei. Era uma assembleia para ratificar, para aprovar a lei. Foi o momento em que a nação, em voz alta e todo mundo junto, aceitou a responsabilidade pelo seu próprio destino, concordando publicamente com os termos da sua existência. E essa cerimônia antiga nos deixa com uma pergunta, que é, na verdade, muito moderna. O que acontece de verdade quando uma comunidade inteira, e não só os seus líderes, assume publicamente a responsabilidade pelos seus valores? Qual é o poder que surge quando cada indivíduo diz coletivamente: sim, eu concordo, isso me representa e me compromete?